Muito boa tarde para você. Tá começando aqui o Entre Família da sua TV Novo Tempo. E que bom que você tá aí com a gente, viu? Dá um espacinho pra gente sentar. Boa tarde, Cris. Vamos sentar, mas tem que respeitar uns limites aí, né? Um espaço Dependendo do também tem que ser- espacinho, tem que ser 1,5 m e tal. Isso. Até vocês estão falando nisso, Cris. Entre família, claro, porque entre família é que a gente coloca as primeiras regras para se ajudar. Um por todos, Carol. E todos por um, com certeza. E sabe por quê? Hoje você vai ter muita informação. Tudo bem, né? Que você tá ligando um rádio, você tá ali ligando a TV, entra num site de notícia. Você tem informações sobre o coronavírus, né? Mas aqui nós vamos tirar dúvidas importantes e nós vamos falar um pouco sobre isso. E é bom que esse programa é interativo, né, Cris? Com certeza. Hoje a gente vai colocar alguns especialistas aí no seu sofá de forma virtual, é claro, fica tranquilo. Dessa forma você tem informação. Sabe por quê, Carol? Porque quanto antes a gente se afastar, mais rápido a gente vai se abraçar. Olha só que analogia. Então, olha, é uma não quer dizer que a gente não vai ser carinhoso. Por ter carinho pelas pessoas, porque, mas isso nem existe, isso aí. Escura esse negócio é de teoria da conspiração, isso aí. Eu sabia que eles iam começar com essa conversa. Será, gente? Olha os dados aí. Vamos fazer um levantamento mundial. Olha, na última hora agora aqui, nas últimas 24 horas, 11 mil casos. Exatamente. 5 mil mortes nós temos aí. Em todo o mundo, mais de 137 mil casos. É claro que esses números mudam a cada momento. Só que o programa aqui não é para criar pânico para você. Não, com pânico não se resolve nada. A ideia é instruir, aprender a respeitar e dizer que faz parte de um processo. Um exemplo, eu não estou na faixa etária de risco, Carol, e aí? Opa, tem que ter responsabilidade, vamos lidar isso da melhor maneira possível, viu, com isso. Aí você fala, eu sou jovem, imagina, não tô nem aí, não. Mas você pode fazer a sua parte para que a gente fique livre desse vírus aí. E além disso, hoje nós vamos para a Itália entender como é que funciona as regras de isolamento lá na Itália, viu? Como uma família, né, que está vivendo no segundo epicentro, no maior epicentro, digamos, da Europa aí, né, que é a Itália, que tem muitos casos, inclusive na última hora foram 368 mortes. Mas como é que funciona o isolamento? Será que dentro de um fato não há esperança? Como mudar, aprender com os erros dos outros países? Essa é a ideia, que está começando aqui no Brasil. A gente sabe que vai ter uma curva aí, né, acentuada. Será que vai ser acentuada ou achatada como a Coreia do Sul, por exemplo, que está lidando de uma forma bem mais especial, dando oportunidade de tratamento para mais pessoas? E quando a gente fala de isolamento, nós estamos falando de pessoas que ficam em casa, viu? Como lidar com as bactérias e os vírus dentro de casa, Cris? Quem vai ajudar a gente? E olha, ela não poderia faltar. Sheila Procópio vai dar dicas especiais daquela forma, você sabe, carinhosa, fácil, onde todo mundo pode ser um agente aí no seu lar, aí na nossa família, porque aquela família ali é nossa. Excelente! Então você já viu que o programa tá especial, viu? Não saia daí e participe com a gente, viu? Esse programa vai ser feito por você hoje. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. De volta com Entre Família, hoje falando sobre o coronavírus, viu? Aqui no Brasil são mais de 200 casos, até a última hora ali, a atualização do Ministério da Saúde. Em São Paulo, 136. São Paulo, né, tá à frente dos números aí, são 1.930 e poucos casos aí, suspeitos. Mas, inclusive, estamos começando. Nós temos aí alguns países, né, que estão... Itália... E a China agora está caindo. Por quê? Será que está acontecendo? Será que está parando? Como é que funciona essa questão dos gráficos? São as atitudes? Enfim, inclusive as pessoas de casa têm várias teorias. É porque eu tenho que tomar água quente. Tem pessoas, inclusive, olha só que ponto chega o fake news. Não, eu tenho que ingerir bebida alcoólica. Que é isso, gente? Mas se você tem dúvida e não quer se identificar, a gente pergunta. Hoje a gente tem um especialista para fazer com que você possa ser um agente de informação correta, porque a desinformação, ela está indo de encontro, né? Está batendo, está chocando com a ciência. É que gera o desespero, é que gera confusão. Vamos ter informação hoje, é por isso que você vai interagir com a gente, viu? Pode mandar suas dúvidas pra gente, que tem especialista aqui que não acaba mais para sentar aí no seu sofá, viu? Entre Família Seguros, é isso como é? Vamos lá. O vamos tentar... plano de saúde entre família. Eu só vou avisar que nessa sala que nós vamos sentar, se alguém tossir, eu vou embora. Eu também saio correndo na hora. Manda logo aí o número. DDD 12 98315 0249. 12 98315 0249. Como é um programa de utilidade pública, coloca no grupo da família, avisa a vizinha, não precisa ir lá na casa dela, avisa no WhatsApp aí, dá um jeitinho para perguntar, para a gente saber, porque não é toda hora que a gente tem nesse corre-corre, todo mundo uma consulta daqui, dali, tem o trajeto. Você evita, você está na sua casa com a informação que pode chegar aqui. Inclusive, esse programa vai ficar guardado, né, Carol? ntplay.com, se você quiser pegar hoje para compartilhar aí com a sua família, pode ir lá no Facebook, viu? No Facebook da TV Novo Tempo, você vai ter informações sobre isso. Tá passando aqui na sua telinha. Bora apresentar os nossos convidados? Vamos, tem um time, um reforço especial, né? Um programa de utilidade pública. A gente fica muito honrado de ter a família brasileira, e por que não, né? Outros países aí pela internet, sem limites, sem fronteiras, levando a informação.
E não levando pânico, levando informação e esperança, porque a gente vai passar. Vai atravessar essa crise juntos. Com certeza, com tranquilidade. É por isso que nós chamamos aqui o Dr. Dorival Duarte. Ele é médico clínico, infectologista e diretor clínico do Hospital Adventista de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Carol. Obrigado, Cris. Prazer estar aqui com você. Excelente. Ao lado dele aqui, olha, a gente fala muito dessa questão dos idosos, né, das questões vulneráveis e tal. Nós temos uma enfermeira da Home Andrews, que é uma empresa de cuidadores que vai até as casas para entender como é que funciona o cuidado, os limites, né? Então é a Jéssica Cristina Diniz. Jéssica, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, agradeço a oportunidade, Cris, agradeço, Carol, de estar aqui hoje. Excelente. Ao lado dela, Eric Cava, porque não acaba, o nosso time está demais, você percebeu, né? Eric Cava, ele é biólogo molecular, citogenética, isso? Citogeneticista humano, isso mesmo. Citogeneticista humano. Se você não sabe o que significa isso, mas o nome é chique, então você já percebeu que é importante, né? Então vai lá, da Unicamp, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cris, obrigado, Carol. É sempre um prazer estar aqui com vocês, viu? Excelente. Agora ele, né? Ele que está aqui para todas as questões, né? Ele também traz no final do programa aquela mensagem. Eu fico, qual será a conotação que ele vai, né, colocar para o nosso programa? E participa com aquelas perguntas, parece que ele está entendendo o nosso telespectador. Pastor, é o seu. Que bom estarmos juntos aqui, né? Começando essa semana com um assunto tão importante, relevante, né? Para a gente ajudar as famílias. E tudo entre família na sala de casa hoje. Excelente. Nos bastidores, a gente já estava fazendo um aquece, que você sabe que funciona assim aqui, né? A gente vai conversando nos bastidores, vai conversando um com o outro. E o doutor Dorival estava falando, vamos iniciar esse programa falando exatamente o que é esse corona e que ele não está sozinho, ele faz parte de uma família. Se a gente está entre família, vamos falar dessa família aí? Ok, Carol, perfeitamente. Quando a gente fala, então, de coronavírus, se bem que tem esse membro mais novo, esse bebezinho da família que está agora aí dominando os noticiários do mundo inteiro, né? Em realidade, a família dos coronavírus é uma família que produz infecção nas aves e nos animais já de séculos, séculos e séculos, não? E existem 4 membros desta família que causam infecção também no ser humano, né? Esses 4 membros que causam infecção no ser humano causam um resfriado, um quadro de uma infecção das vias aéreas superiores. Eles causam ao redor de 15% dos quadros de resfriado e quadros de infecção do trato respiratório superior, mas não são vírus altamente problemáticos, são vírus que estão disseminados no mundo inteiro, né? Então, a estes veio somar-se, então, em 2002, um novo vírus, que é o vírus da SARS, que surgiu também lá na China, né, e que levou realmente a uma epidemia de grandes proporções, com um índice de letalidade bastante alto, ao redor dos 10%. Né? E depois isso foi mitigado, se atenuou, se extinguiu, e posteriormente, em 2012 para 2013, aparece um outro membro da família, né? Este outro membro apareceu na Arábia Saudita, causando infecção também nos seres humanos, causando o que a gente chama MERS, que é a Síndrome Respiratória Aguda do Oriente Médio, e é uma infecção muito grave com um índice de letalidade muito alto. Estamos falando de ao redor de 35%. Então a gente vê que, fora os 4 membros que normalmente produzem infecção, normalmente no mundo inteiro, nos seres humanos, né, a estes veio associar-se então o SARS, o MERS, e agora, mais recentemente, a partir de dezembro último agora, o Covid-19, que é esse novo coronavírus que está causando um impacto imenso a nível mundial. Agora, doutor, perdão, um exemplo, o senhor falou o SARS, em 2002, né? Ele teve 8 mil casos e 800 mortos, 10% nesse quesito. E geneticamente, diz que é um vírus muito parecido com o que nós temos agora, uma semelhança de 70%. Qual foi a diferença? Por que ele parou nesse número de 800 mortos e o Covid-19 ele parece que mais amplo nessa questão pandêmica? Tá, Cris. Talvez antes de ir direto à resposta, vale a pena mencionar a origem, né? Tanto o SARS como o MERS, esses vírus, eles vieram primariamente a partir de morcegos, são vírus altamente mutagênicos, eles mudam, não? Sofrem mutações, e esses 2 vírus, né,
vieram a ter contato com o ser humano e através de processos de mutações, né? Como a gente tem o próprio HIV, que é um vírus que sofre algumas mutações, especialmente quando está sob pressão farmacológica com o tratamento dos antirretrovirais, né? Mas, de alguma forma, agora em dezembro, no mercado lá de Wuhan, na China, então, o foco surgiu dali, né? Se veio de algum animal, né? Não sabemos exatamente, com certeza absoluta, exatamente qual foi o vetor que transportou isso para o ser humano, mas a partir daí, e pela infectividade tão grande, a coisa veio progredindo, né? Existe uma coisa que a gente usa, que se usa na epidemiologia, que é a chance de duplicação ou de replicação desse vírus com transmissão para as pessoas. Então, a gente sabe que agora o novo coronavírus, uma pessoa vai transmitir a infecção para cada 2 a 3 pessoas. Então, você coloque isto, um transmite para 2, 2 transmite para 4, 4 para 8, 16... Então é exponencial, doutor? É exponencial. Porque se é de 3 pessoas, então 1 para 3, aí 3 para 9, certo? 9 para 27, 27 e assim vai. Sempre em progressão geométrica. Geométrica. Você vai sempre multiplicando os seus números de casos, desde que, é claro, você tenha esse contato mais direto, né, com a pessoa. Então aqui, se fosse 3 aqui, né? Eu tô fora. Eu não quero não, né, Carol? Eu tô fora dessa brincadeira, eu quero brincar de outra Carol, coisa. é interessante que o doutor falou a questão da mutabilidade dos vírus, né? O vírus, ele é o único ser vivo que nós conhecemos que ele não faz parte de todas as características de seres vivos. A principal delas é que todos nós somos formados por células. Ele, na verdade, não é uma célula, ele, na verdade, é só um capsômero viral proteico, então é como se fosse uma massinha de proteína cujo dentro tem um material genético. No caso do vírus em questão, ele é um vírus RNA. E os vírus RNA, historicamente, têm sido os mais severos para nós, não é, doutor? Então, a gente tem mutagênese, né, deles o tempo todo. Diariamente, a gente tem pequenos mutagênicos, podem ser sim-sense, quer dizer, podem haver algum sentido, ou não-sense, muda uma parzinha de base ali, não acontece nada, está tudo certo. Ou seja, só para eu entender, porque ficou um pouco complexo. Quando a gente tem um vírus como esse, ele pode ir se alterando, ou seja, a forma de contágio, ou mesmo as pessoas... Na verdade, a forma de contágio é a mesma. A forma de contágio é a mesma. O que vai acontecer é o material genético dele que vai mudar, vai alterar algumas estruturas nele e que pode dar, por exemplo, uma resposta mais positiva à infecção, que é o caso atual. A essência dele, então, muda. A essência dele muda, mas o contágio permanece. Inclusive a forma tridimensional, pode haver mudança, pode haver as proteínas que ele vai enviar para respostas nossas, né, imunes e mesmo de contágio. E Carol, apenas complementando o que o Eric estava colocando agora, dos 2 primeiros vírus isolados aqui no Brasil, isolados em São Paulo, né, os 2 primeiros que foram sequenciados, que se viu exatamente o material genético deles, já havia algum grau de alteração no genoma desses 2 vírus, ou seja, eles não eram absolutamente, estritamente iguais em 100% da sua integridade genética. Então, são vírus que sofrem graus de mutações, né? E isso já coloca, então, um espaço para consideração em relação a vacinas, né? Porque se você vai fazer uma vacina para um vírus que seja um vírus mutante, isso é uma complexidade muito maior do que você vai fazer para um vírus que não sofre mutação, né? Para a febre amarela, por exemplo, a vacina é a vacina que nossos pais tomaram, né? Então nossos predecessores tomaram, né? Agora, em relação ao corona, as coisas ainda estão muito envolventes, né? Então, estamos aprendendo no processo, né, doutor? Aprendendo sobre a marcha. Agora, é o seguinte, hein, uma coisa que eu falo, quando a gente fala de algumas palavras, vamos supor, bactéria, vírus, nós temos bactérias, nós temos mais bactérias do que células, né? Nós temos 1 milhão de bactérias por centímetro quadrado. Então, a gente tem 1 milhão de vírus por aí. A gente conhece mesmo que uns 1.500. A gente está falando do morcego. O morcego, ele consegue conviver com 2.000.
vírus, né? O ser humano consegue ainda viver com 20 vírus. É uma proporção que eu coloquei aqui, né? Não sou especialista, mas a gente lendo tem filhos e tal. Então, por isso que algumas pessoas conseguem, até pelo seu sistema imunológico, ter mais resistência. Porque quando a gente fala, a gente acha que não tem nenhuma bactéria no nosso corpo. Quando a gente fala, a gente acha que não tem nenhum vírus no nosso corpo. Então, para o pessoal de casa entender, há uma resistência no ser humano pelo sistema imunológico, por isso a questão da idade, né, doutor? Exatamente. Nós temos o nosso sistema imunológico, que é uma coisa extraordinária, fantástica, quando a gente para ver o sistema imunológico, com toda a complexidade que ele tem, as células, as interleucinas, que são substâncias sinalizadoras de um sistema de defesa, né, das células que compõem o sistema de defesa, é um sistema extraordinário, né? Então, isso realmente garante a nossa proteção. Só não é o tema aqui do assunto nesse momento, mas só a lesão, o comprometimento de uma única célula no sistema de defesa, no sistema imunológico, que é um tipo de glóbulo branco chamado linfócito CD4, né? O único compromisso desta única célula na infecção pelo HIV é o responsável pela aparição das doenças oportunistas que vitimará os pacientes com infecção por HIV se esses pacientes não são tratados. Então, uma única célula que orquestra todo o sistema imunológico, que é o linfócito CD4, ele sendo destruído pelo vírus, o exército Já abre a porta. perde o seu sistema de defesa e então pois nós temos as infecções oportunistas, nós temos os cânceres oportunistas que ocorrem também nos pacientes com esse outro tipo de vírus que nós não estamos abordando agora, que é o HIV. É por isso que tem que ter esse cuidado, né, Cris? Porque quem está Verdade. em casa, a gente está aqui passando informação e precisa ter essa questão desse cuidado. Inclusive, quem faz esse tipo de cuidado, a gente percebe que consegue lidar melhor com esses e outros desafios. Agora, lá na Itália, a situação é mais ou menos essa, né, Cris? Verdade. A gente estava prometendo para você, a gente dá um pulinho na Itália, agora, né, online, a gente vai para um Skype para trazer informações de como o pessoal está lidando, com os processos que talvez futuramente possam acontecer aqui conosco. Gente, vamos dar um pulinho aqui? Vamos dar um pulinho aqui na nossa tela. Parabéns à nossa produção por ter, né, conseguido esses links com a gente. Então, para você ter um link aqui, ó, a Itália registrou, só nas últimas 24 horas, 368 mortes. Então, para você que acha que é uma questão, olha, não existe, está acontecendo, somando 1.809 mortes no país. Então, assim, infectados, 25 mil pessoas. E o pessoal já está num estágio bem mais avançado. A Itália, então, né, o país aí que está mais infectado da Europa. E agora a gente vai fazer um link, porque Milão é a região mais afetada. Na mesma região da Lombardia, nós temos a Brécia. E a Samira Toledo vai entrar em contato conosco. Ela mora a 95 quilômetros justamente de Milão, na mesma província. Vamos lá. Samira, primeiro, muito boa tarde, querida. Obrigado por ceder um tempinho para a gente, para contar um pouquinho dessa realidade, até porque a gente vai aprendendo com os erros, vai aprendendo com as vitórias de quem está passando por isso. Eu sei que vocês estão vencendo aí. Samira, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Uma boa tarde para todos do Entre Família. Samira, conta um pouquinho para a gente, nessa escala, como as coisas foram acontecendo. Hoje vocês já estão num grau de isolamento maior, mas as coisas, como é que vocês foram sentindo como família? Olha, é mais um vírus, é mais uma questão, não vai chegar aqui e de repente as coisas num degradê vão tomando conta. Conta pra gente um pouquinho da vivência de família, você tem um esposo, tem um filho aí também, conta pra gente. Então, foi no Carnaval, no dia 26, quando eu recebi uma notícia do Ministério de Saúde, do Ministério de Educação do meu filho, da Lombardia, dizendo, olha, não vão voltar às aulas. Eu pensei, bom, exagero. Eu acho que a escola aí está exagerando, porque não tem ninguém doente, não tem ninguém aqui na nossa cidade. E depois disso, que eles passaram a ter aula em casa, videoaula, não impactou no ano escolar, não impactou nas férias deles, mas mudou o comportamento de algumas outras coisas. Então, o banco, que atendia até às 6 da tarde, passou a atender até 1, o correio também mudou o horário, depois passaram a fechar. Aí houve uma mudança de alguns comércios, como cabeleireiros, esteticistas fechados, e a gente foi sentindo que os casos foram aumentando, principalmente aqui na nossa região. Depois, agora, no dia 12, que foi a quinta passada, o governo ele foi um pouco mais rígido e ele colocou, então, aí passível de multa para quem saísse de casa sem necessidade.
As empresas, então, disponibilizaram uma carta. Então, para a gente trabalhar, para sair de casa, tem que levar essa carta que o governo disponibilizou para as empresas, que diz o seu trajeto de casa para o trabalho. Se você não apresenta essa carta, você recebe uma multa significativa. Então, para sair de casa hoje é trabalho, farmácia e supermercado. No dia 13 aqui, as ruas estavam vazias, uma cidade praticamente fantasma, não tinha ninguém na rua. A única coisa que nós ouvimos no final da tarde foi a grande orquestra italiana. Nossos vizinhos saíram aí tocando instrumento nas sacadas, nas janelas, mas de resto, o nosso contato social realmente foi restrito pelo governo e realmente faz parte da nossa responsabilidade agora ficar em casa. Agora, Samira, inclusive agora o acesso que vocês têm à farmácia, mercado, também mudou o comportamento. Na farmácia parece que existe na fila uma distância certa, alguns mercados até permitem uma quantidade X de pessoas. Como é que está funcionando essa questão do que está liberado agora, que seria farmácia, trabalho, você já contou a logística, né? Essa carta, que existem barreiras, que a pessoa está ali, ela pode levar uma multa, né? Sentir no bolso, né? Esse quesito, inclusive uma pessoa da família, de repente pode, às vezes duas não, nesse trajeto, mas como é que funciona o mercado? Isso mesmo. E a farmácia? Supermercado é uma pessoa por família. Pode ir ao supermercado. Na minha região, a gente entra juntos, não tem problema, com luva e máscara. Na farmácia, é uma pessoa por vez e todo lugar que a gente tem acesso a pessoas precisa manter 1 metro de distância. O tempo todo fica uma pessoa falando: atenção, gentil cliente, mantenha 1 metro de distância, mantenha 1 metro de distância. É muito importante também falar, Cris, que a polícia local ela fica circulando com o megafone dizendo: fiquem em casa, não saiam, fiquem em casa, cumpra o seu papel com a sociedade, fiquem em casa. Outra questão, né? Você tem também uma questão religiosa, uma igreja, mudou todo o comportamento nesse quesito, que também fortalece nesses tempos de crise, mas a questão de não ir ao templo e congregar também não teve ausência de Deus, mas teve também as igrejas, todos entraram na mesma linha, né, Samira? Toda. A nossa igreja foi a primeira coisa, uma das primeiras, como as escolas, foi o primeiro lugar a ser fechado. A gente sente muita falta, apesar dos movimentos da Hope Med aqui. Nós assistimos os cultos que são por vídeo. O pastor fez um grupo para que a gente se comunique via WhatsApp, mas não é a mesma coisa que um abraço, que um aperto de mão. Nós somos seres sociais, então faz muita falta. E esse isolamento que acabou sendo forçado, que deveria ter sido voluntário desde o início, para a gente ajudar no processo. Mas, enfim, seguimos aí confiantes de que isso vai se minimizar a cada dia. Agora, falando de confiança, Samira, é claro que a gente tem essa fragilidade do sistema de saúde, né? Teve essa acentuação do gráfico, muitas pessoas em pouco tempo buscando, então a gente teve algumas mortes, não tinha espaço para todo mundo, mas tirando essa questão, uma coisa que você falou, inclusive no WhatsApp com a Carol, né, que estava conversando com você, ela me passou o áudio, que eu achei muito bacana, você aprendeu alguns pilares. Primeiro que a gente vê a fragilidade do ser humano diante dessas questões, né? E a gente vê também essa questão que você teve eu vou deixar você falar, porque eu acho que você já sabe do que eu estou falando, dessa questão de aprendizado, que você poderia mandar um recado para o pessoal do Brasil aqui. Legal. Eu acho que, como todo ser humano, todo mundo passa por momentos de adversidade. Eu tenho passado alguns ao longo da minha vida e eu estou aprendendo a olhar o lado positivo de tudo. Então, o lado positivo que eu tirei disso é que eu conheci vizinhos que eu jamais conheceria porque não estariam em casa. Eu jamais ouviria o instrumento da sacada do meu vizinho, como a gente ouve agora toda cera, que a gente chama, todo final de tarde, aqui tem alguém tocando, colocando o hino da Itália, mandando mensagens de positivismo, fazendo atividades com a minha família que eu não faria, porque final de semana você pega um carro, vai para uma montanha, vai para um parque, então a gente está aprendendo a ser criativo, inovador e levando 2 lições: responsabilidade e respeito. Responsabilidade porque eu não faço parte do grupo de risco, mas eu posso sim fazer a minha parte, não sobrecarregando o sistema de saúde, porque se eu ficar doente, serei mais uma. E respeito ao próximo, porque eu posso não ficar doente, mas tem uma senhora que é minha vizinha, que tem 80 anos, e ela pode sim ficar doente através do meu comportamento. Então, eu preciso fazer a minha parte. A nossa campanha que é "Io resto a casa e andrà tutto bene". Eu ficando em casa, vai ficar tudo bem. Eu espero que seja essa consciência de todos nós no mundo todo.
Samira, muito obrigado, né? Os italianos e os brasileiros são tutta buona gente. Leve o nosso abraço, a nossa esperança e as nossas orações firmes e fortes. Vamos passar aí abraçados de coração, né? Nessa crise que em breve vai passar. Samira, o nosso abraço. Obrigado, viu? Grande abraço. Tchau a todos. Muito bem, meus queridos, está aí, né? A gente aprende o respeito e a gente possa levantar essa bandeira aqui no nosso país também, aprender com as vitórias e com as derrotas. Mas olha, a gente tem muita coisa no programa de hoje, tá bom? A gente vai ter cuidados específicos, a gente vai ter uma enfermeira aqui falando sobre cuidados especiais, a gente vai ter a Sheila Procópio para você poder fazer na sua casa aí, ó, um campo de cuidado, você cuidando da família, como ela falou. Talvez você não esteja na questão de risco, mas você está cuidando de muitas pessoas e você pode fazer a diferença aqui na nossa família. Um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta e hoje o Entre Família, aqui uma rede de apoio para você que quer entender um pouco mais sobre o coronavírus, entender como você consegue se prevenir dessa situação e às vezes aí lidar com tudo isso com a sua família, viu? É por isso que a gente vai rodar agora um VT, porque a nossa repórter Pamela Meirelles fez um apanhado para que você compreenda mais uma vez ali. Eu sei que você já está buscando informações em tudo que é lugar, viu? Mas para eliminar a fake news de uma vez por todas, tem agora informações sobre o que é o coronavírus e qual o impacto dele para todo mundo. A Organização Mundial de Saúde declarou que o mundo está vivendo uma pandemia do novo coronavírus. Uma doença infecciosa atinge o patamar de pandemia quando afeta um grande número de pessoas espalhadas por todo o mundo. Esse alerta serve para que todos os países adotem ações para conter a disseminação do problema. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado no estado de São Paulo. Desde então, mais pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus. O Ministério da Saúde vem anunciando novas medidas para intensificar a vigilância, agilizar o diagnóstico e o tratamento do vírus. Uma delas é a respeito da campanha de vacinação contra a gripe que foi antecipada. Postos de saúde também poderão ficar abertos por mais tempo. Em Brasília, as aulas em estabelecimentos de ensino foram suspensas por 5 dias para evitar a propagação do vírus. Em todo o Brasil, pessoas que trabalham com atendimento ao público já começaram a usar máscaras para evitar o contágio. Lógico que dá um medo, mas como a gente está trabalhando dessa forma, a gente já ameniza um pouco a situação. A população tem apostado nos cuidados com a higiene para se prevenir. Porque aqui a gente já convive com o vírus do HN1, que foi bem forte esse ano anterior, né? E febre amarela, dengue, e que já matou muito, mas que os cuidados são praticamente os mesmos que nós temos que ter com esse coronavírus. Então, assim, não choca muito a gente, ainda não estamos com esse alarme todo, esse medo. O que eles não querem é que se propague, então qualquer caso que possa evidenciar, nem que seja o coronavírus de fato, mas uma gripe, já é um sinal de alerta. Então eu percebo que os hospitais eles estão se mobilizando mais em relação a isso. Os funcionários estão dando mais atenção. O vírus surgiu em dezembro de 2019 na China e causa principalmente febre, tosse seca e cansaço. Em casos mais graves, pode evoluir para pneumonia, síndrome respiratória aguda grave ou insuficiência renal. Pessoas idosas ou com problemas de saúde são as mais afetadas com os sintomas. Ainda não está claro como ocorreu a mutação que permitiu o surgimento do novo coronavírus. A suspeita é de que a transmissão ocorreu através de algum animal marinho ou silvestre. Ainda não há vacina disponível para combater o vírus, embora já existam vários testes em andamento. Excelente, obrigado Pamela por mais essa informação. Agora a gente vem aqui para a nossa dinâmica para reforçar o aprendizado, viu? Que aqui é informação para você, informação de qualidade. É por isso que eu estou aqui com o Dr. Dorival e ele é infectologista e vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre essa questão dos sintomas, que inclusive foram ditos aqui na reportagem, né? Os grupos de risco, tratamento, enfim. Vamos colocando aqui na tela, a gente vai debatendo cada um desses temas, né? Falando sobre os principais sintomas. As pessoas, nós estamos chegando agora no outono, né? O outono é o mês dos problemas respiratórios. Como é que a gente faz para diferir febre, cansaço, tosse seca e falta de ar de um problema comum do coronavírus? Pois, em realidade, clinicamente é indistinguível, né? Mas vale a pena mencionar que algumas características aí são mais notórias. A febre tende a ser uma febre um pouco mais alta, né? A tosse, primariamente, é uma tosse seca, né? Mas ela, com o passar do tempo, pode ser uma tosse produtiva, mas primariamente, pelas séries que a gente tem visto de caso, uma tosse primariamente seca. E uma coisa que é muito importante é o cansaço, é a falta de ar, né? Esse é um
um sinal bastante importante e isto, então, deve ajudar as pessoas a procurar orientação médica. Vale mencionar que, como eu mencionei, existem vários vírus produtores de infecção respiratória, vários, né? Só dos rinovírus, que são causa do resfriadinho comum, são mais de 100 tipos diferentes de rinovírus, né? E temos outros mais, adenovírus, vírus sincicial respiratório, metapneumovírus, temos o vírus da influenza, que agora, do outono para o inverno, devemos ter um aumento significativo de casos, e os sintomas não são muito diferentes desses sintomas primários. Mas uma coisa bem importante é realmente febre, tosse, primariamente tosse seca e cansaço, falta de ar, né? Esse é um detalhe bem importante. Claro que pode ter outros sintomas, dores musculares, né? Mas raramente vai afetar o tubo gastrointestinal, raramente produzirá diarreia. Excelente, muito boas informações. Pode rodar aí mais uma informação. Quais são os sintomas menos comuns, né? Nós listamos aqui: dores no corpo, congestão nasal, coriza, dor de garganta e diarreia, como você já disse agora. É verdade, esses sintomas são sintomas menos frequentes de ocorrerem, né? Nós tomamos como base, primariamente, os sintomas publicados nos artigos que vêm da série de maior número de casos, que é a série da China, né? Mas esses outros sintomas que estão mencionados, congestão nasal, coriza, a própria dor de garganta, não são tão comuns, são sintomas bem menos comuns, né? Ainda que vários desses são sintomas que são mais comuns em outros vírus respiratórios. Por exemplo, a coriza, o rinovírus, que é esta família de vírus que produz o resfriado comum, mais comumente, mais que os outros vírus, os rinovírus produzem o nariz correndo, aquela secreção hialina, aquela aguinha clara, né? E menos frequentemente, então, outros sintomas. A dor de garganta, que também pode ser produzida por outros tipos de agentes infecciosos, como, por exemplo, a faringite por estreptococo, né? Que é uma causa de faringite, de amigdalite, que dá dor de garganta. Aí a dor de garganta passa a ser um sintoma bastante dominante no caso, junto da febre. Excelente. Entre os grupos de risco aqui, olha, temos aqui pessoas idosas, diabéticos, hipertensos, pessoas com doenças cardiovasculares e fumantes, é isso? Sim, fumantes também se inclui, né? Por quê? Porque o próprio fato da pessoa fumar, o fumo, né, o tabaco, ele produz uma diminuição de um movimento que a gente tem de umas células que são como se fosse uma vassourinha que a gente tem no trato respiratório superior, né? E estas células, elas vão, esses cílios, né, que é como se fosse uma escovinha, eles vão colocando as impurezas que caem no trato respiratório e caem na traqueia e nos brônquios, eles vão colocando para a cavidade oral. Pessoas que fumam têm um movimento desta vassourinha, destes cílios, alterado. Por isso que pessoas fumantes, elas são mais propensas a qualquer tipo de infecção do trato respiratório. Se é um momento de você parar de fumar, é agora, hein? Presta atenção aí que está falando aqui, grupo de risco. Próxima cartela aqui. Qual o tratamento para a doença? E aí, está correto essas informações? Analgésicos, antitérmicos, hidratação e repouso? Exato. Primariamente, o tratamento é um tratamento sintomático, né? Analgésicos. Agora, tem uma informação antitérmicas. Agora, tem uma informação muito importante que veio agora recentissimamente, nos últimos dias, que é em relação ao uso de anti-inflamatório não esteroides, né? Os clássicos anti-inflamatórios não esteroides, por exemplo, o ibuprofeno, por exemplo, né? O naproxeno, existem vários outros anti-inflamatórios não esteroides. O uso de anti-inflamatório não esteroide parece piorar a severidade do caso do corona nos pacientes que são infectados. Então, pois, idealmente, utilizar outro tipo de antitérmico, né? Possivelmente a dipirona, possivelmente o paracetamol. Ou seja, a automedicação, nesse caso, é um perigo, porque a gente não tem uma noção ainda de quais são esses medicamentos. Primariamente é o grupo dos grandes anti-inflamatórios, né? Você tem, por exemplo, como eu mencionei, o ibuprofeno, mas você tem outros, né? O diclofenaco, que é outro também bastante comum, mas parece ser que para usar como antitérmico, primariamente deverá utilizar-se outro tipo de antitérmico, como eu mencionei, por exemplo, a dipirona, mais que esses anti-inflamatórios, né? Só ressaltando um detalhezinho mais importante, que é muito importante e que as mídias pois, estão colocando isso de uma forma bastante clara, que é em relação
aos idosos. Os idosos, pessoas acima de 65 anos de idade, essas pessoas são o grupo primário, né? Acima de 60 para cima. Quanto mais a gente vai migrando para o extremo distal da vida, maior é a severidade da doença, né? Oposto com o que acontece no outro extremo da vida, né? Existem muito poucos casos relatados de coronavírus, do Covid-19, né? Crianças. Em crianças, né? Existem poucos casos. Agora, recentemente, né, o New England, que é um dos jornais de maior projeção médica no mundo inteiro, mostrou uma série lá da própria China, né? Eram 366 crianças que foram admitidas no hospital com problemas respiratórios, problemas infecciosos respiratórios, e dessas 366 crianças, cerca de 5% delas tinham infecção pelo vírus da gripe, que é o vírus influenza. Uma outra porcentagem um pouquinho menos por outros vírus. E somente 1,6%, quer dizer, basicamente eram 6 crianças, tinham infecção pelo coronavírus. Claro, essas crianças foram tratadas, né, elas receberam tratamento sintomático, mas também utilizaram, uma delas utilizou imunoglobulina, que é outro tipo de tratamento, e as 6 crianças se recuperaram. Nós vamos ter mais dados sobre crianças mais proximamente. Mas tem que tomar mais cuidado com o grupo aí de riscos, que são os idosos, né? Bom, você está tendo informações bastante, agora nós vamos sentar ali e voltar para a nossa conversa. É isso? Porque tem aqui informações, espera aí, que a direção me voltou aqui, me colocou de volta. Vamos colocar aqui na tela, então, que saiu aqui, quais informações? Pode jogar informações aqui para mim? Quando procurar o hospital? Isso, foi isso que faltou. Olha, você está vendo que aqui está assim, viu? O povo não deixa passar informação, não. Ó, falta de ar progressiva, tosse intensa, secreção e catarro, né, com pus, nesse caso, febre alta, com calafrios, dedos e lábios arroxeados. São pontos específicos para você ir passar para um hospital, né? Perfeitamente. Há pessoas com este grupo de sintomas realmente devem procurar o hospital. Por quê? Porque vale a pena mencionar que na imensa maioria das pessoas, sobretudo na população mais jovem, entre os jovens, a mortalidade é muito baixa. Nós estamos falando de uma mortalidade de 0,2% em pessoas com menos de 40 anos de idade. Mas qualquer pessoa com menos ou mais de 40 anos de idade que apresenta esse sintoma, falta de ar progressiva, a tosse com uma secreção inflamatória, um catarro amarelado, um catarro esverdeado, febre alta, dedos roxos, ou seja, isso mostra cianose, qualquer pessoa tem que procurar o hospital, porque pode não ser uma infecção por coronavírus, pode ser uma infecção bacteriana e que a sequência dessa infecção pode ser abordada tranquilamente com medidas, com tratamentos antibióticos intravenosos e outras medidas que a gente pode tomar. Excelente. Não precisa desesperar mais nessa consideração aí. A gente pode ter mais informações. Inclusive, quem está buscando informações, Cris, são os nossos telespectadores, né? Olha, primeiro que o programa está muito, né, de instrução aqui, a gente está aprendendo bastante. Então é o seguinte, ó, continua mandando a sua participação no 12983150249 para tirar todas as dúvidas. O que está rolando, esse fake news não está ajudando, mas são dados como especialistas que nós temos aqui que vão fazer com que você tome a atitude certa. E a nossa atitude agora é, com certeza, absorver essas informações que vão para a tela agora nesse momento. Vamos lá então, chegando a participação da Maria Tereza. A orientação inicial para quem tem sintomas de gripe é ficar em casa, mas que medicamento tomar? Teria alguma indicação, já que não deveria ir ao hospital para uma consulta? Eu acho que foi, o doutor até colocou ali, né, que são remédios, questões sintomáticas mesmo, né, para o equilíbrio da febre. Seria isso, doutor? Porque não tem hoje um medicamento, até a gente estava falando dos bastidores, que o pessoal tem 30 medicamentos experimentais, mas não tem nada ainda certo em mãos, né? Então, é só tratar os sintomas. Exato. Só retomando um pouquinho, Cris, um desses medicamentos que está sendo utilizado experimentalmente para o corona é o Remdesivir, né? É uma droga que foi testada e para um outro tipo de infecção por outro tipo de vírus, né? E o Remdesivir ele está em estudos, né? Eles estão usando em estudo de compaixão, né? Lá nos Estados Unidos, inclusive tem um brasileiro que está conduzindo esse estudo lá nos Estados Unidos. Agora, para o quadro de infecção respiratória mais branda, a febre, que a febre não é muito alta, um pouquinho de dor de garganta, um pouquinho de dor de cabeça, esses são sintomas que são comuns a vários vírus.
Mas para a gripe mesmo, a gripe não é produzida por um montão de vírus. A gripe é produzida só por um vírus, que é o influenza. Claro que tem influenza A, B, influenza C, né? Tem o HN1, né? H1N1 e tal, que é também um vírus influenza. Então, os vírus da gripe, que produzem o influenza mesmo, ele produz febre mais alta, dor de cabeça, dores musculares, mialgia, é o tipo de vírus que coloca o indivíduo na cama, né? Para esse tipo de infecção, existe uma droga antiviral, existe um tratamento antiviral. Então, se a pessoa, mesmo com sintomas gripais, se esses sintomas são mais intensos, febre muito alta, dor de cabeça, já não é uma gripe comum. Dor muscular difusa, tossindo muito, o indivíduo vai para a cama. Esse indivíduo é conveniente procurar uma atenção médica, porque especialmente se são pessoas de mais idade, se são pessoas diabéticas, essas pessoas podem ter o curso da infecção mitigado pelo uso de uma droga antiviral, tá? Essa droga antiviral é o oseltamivir, ok? Excelente. Comumente chamado de Tamiflu. Tem opções aí, então a gente consegue lidar com isso da melhor maneira possível. Mais informações aí na tela. Você está perguntando, vamos responder. Ana Laura, quando se está doente com gripe, é possível pegar o coronavírus de forma mais rápida? Eric, essa baixa na resistência pode causar essa vulnerabilidade? Dentro de estudos que nós temos, no primeiro momento, quando o vírus está entrando, né, o primeiro contato viral, o nosso sistema de defesa ele tem uma elevação. Depois, como o vírus fica escondido dentro das células, ele tem uma depressão normal. Nesse momento de depressão normal, é possível que você tenha outros invasores, inclusive o coronavírus juntos. Inclusive, né? A Jéssica, ela trabalha com idosos, né, Jéssica? Isso. Então, a todo momento, você está com um grupo de vulnerabilidade. Como é que vocês reagem nessa situação? Porque você já teve que tratar um idoso com gripe, por exemplo? Ainda não, mas o cuidado redobra, né? A antisepsia, a hidratação, cuidados nos mínimos detalhes. Como eles são o maior risco, então a gente está tomando cuidado em tudo. No banheiro, na hora do banho, na hora dos cuidados, na hora da alimentação, hidratação, medicação, na hora que aplicar a medicação também, cuidado com a asepsia, tudo. Mantendo tudo limpinho, tudo organizado. Você aí na casa que já tem... Agora você está falando assim, ô meu pai, eu sou dona de casa, limpa essa casa o dia todo. Mais uma situação aí para mim? Segura, viu? Aguenta mais um pouquinho, mas deixa tudo organizadinho, que vai evitar esse problema dentro da sua casa. Você está gostando aqui desse programa? Nós vamos, inclusive, ter no próximo bloco informações importantes aqui com a Sheila Procópio, que vai nos ajudar a manter a nossa casa livre de vírus e bactérias. É por isso que nós vamos para o intervalo, né? Olha, mas é rapidinho, tá? Tem muita informação, você não pode perder esse programa. Afinal de contas, a gente vai compartilhar a esperança. Continua avisando e mandando seu recado. 12983150249, um breve intervalo. Voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. Se você chegou agora, é um programa especial para tirar todas as dúvidas, ajudar você com o corona, né? O Covid-19. E a gente está aprendendo muito. Eu estou aprendendo muito. Eu gosto de compartilhar a esperança. Está mandando esse programa para a rapaziada? Eu não. Cris, aqui não tem rapaziada, é só mulheres. Então coloca no grupo aí. Agora uma dica para você. Sabia que uma pessoa, em média, leva a mão ao rosto, né? A mucosa do rosto 24 vezes por hora? E se tiver um cabelinho assim como o meu de shih tzu, que não tem gel, aí é umas 50 vezes, 100 vezes. Cris, o que eu faço? A chave do meu marido, você falou que tinha 1 milhão de bactérias, deve ser umas 3 milhões. Ele coloca aquela chave em tudo que é lugar, chega. Calma. A ideia é fazer com que você seja suave nesse quesito, seja incisa. E é claro que a gente tem aqui a nossa personal organizer, que vai dar dicas especiais, Sheila Procópio. Vamos agora, literalmente, limpar a casa para ser um terreno da alegria. Isso, porque é tão gostoso ficar numa casa, eu sempre falo, uma casa limpa, organizada e segura, né? Segura. E o que nós temos aqui para dicas práticas para o nosso telespectadora Olha, aprender? Essa dica é um lencinho, que a gente usa bastante esse lencinho para limpeza. É um wipes, é um lencinho que a gente compra em supermercado, só que esse você vai fazer na sua casa. E o que você vai precisar? Você vai precisar de um papel toalha. Eu vou construir um lenço na minha casa. Você mesmo, na sua casa. Olha só, gente. E olha que vai render muito mais, vai sair muito mais barato. Isso é bom, né, Cris? Claro, imagina. Não é, só que não é esse papel toalha, tá? De papel mesmo, olha, que a gente rasga. Esse aqui tá? Não é esse papel. Esse aqui, gente, é de jeito e maneira. Isso. Tá? O que a gente usa é um rolinho de papel também, só que ele é mais resistente. Seguinte, não tá vai usar, vendo? Não vai usar. Não quero você, então. Vamos jogar fora aqui. Isso, sai. Pronto, vamos usar então. Esse aqui que nós vamos usar, olha. A textura dele é diferente, tá vendo? Ele parece um tecido, olha. É em TNT.
E é fácil de achar? Fácil de achar. Ele até rasga, tá vendo? Mas você tem que fazer um pouquinho mais de força, Ele tem uma porque ele resistência tem uma maior. resistência. Ok. A gente vai comprar um desse daqui, e é simples, Cris. Você só vai precisar de um pote. Você vai colocar um bactericida. A gente compra em supermercado, você pode escolher da sua preferência. Coloca aqui dentro desse... Vai umedecer, vai molhar todo o rolo aqui dentro desse pote. Se você quiser partir até com uma serra de pão, uma faca de pão, você pode serrar ao meio e fazer 2, você pode usar um pote de sorvete. Dependendo do pote, Isso. né? Aqui ele está Adequar. inteiro, tá? Então, o que a gente vai fazer? Depois que você umedeceu, 5 minutos depois, você tira aquele rolo de papel que fica no centro e aí você tem, olha... Ah, ele já fica nesse formato Ele já que a gente fica já aqui, encontra você na já área tira, industrial. exatamente. Para você tirar o lencinho, e esse lencinho você pode limpar a superfície, tá? Porque o vírus fica até 72 horas. Pois é, E então. a área de atuação dele é de 1,5 m, né? Porque é uma gotícula pesada, né? Exatamente. Diferente da tuberculose. Então, esse aqui ajuda porque chega o calçado da rua, a criança, e tem várias superfícies que o vírus pode Exatamente. ficar. E como ele é um bactericida que mata até 99% do Esse dos aqui, germes. lá no interior, a gente fala, esse aqui é danado. Esse é, E esse é daquele marvado, é marvado. Marvado mesmo. É. Então, olha, limpou, você pode limpar a bancada do banheiro, você pode limpar o assento sanitário e depois você faz o descarte, né? A pia, enfim. Ele é um multiuso, você pode usar em várias Então, esse aqui áreas nós da teremos casa. um grande uso, seria uma Ótimo. ferramenta aliada nesse combate Principalmente de casa. porque é uma coisa rápida, né? Você puxou, você pode utilizar ali, descartou, tá limpinho. Temos mais armas que você trouxe aí? Eu trouxe aqui uma caixinha de lenço pra gente ficar ter. bonitinho. Olha, para ficar bonitinho tem um Então, quer dizer que suporte. por mais que a olha. gente esteja no combate agora, no modo exército, a gente não pode perder Não, a chiqueza, graça, que deixar a graça, casa bonitinha. leveza e De repente tal. você não quer deixar uma caixa de lenço lá sem graça? Coloca os lenços dentro de um suporte, né? Logo na entrada da casa, com um álcool gel, para as pessoas já entrarem, fazer a higienização, que eu acho que é bacana. Uma caixinha de lenço. Muito bem, muito bem. E essa casa tá bonitinha, essa caixa aqui também tá bonitinha. Você Sabe por quê? viu? Ficou um amigo meu que fez. Não O foi? Israel. Caprichado, né? Caprichado, ele também Ele caprichou. é danado esse menino. Israel é bom. E aí, olha aqui, Cris, a gente podia até tirar essa dúvida com os doutores, que o Covid-19, ele sobrevive no intestino também. Sim, olha, Então, pra contato com a gente, China, com as fezes, por exemplo, foi uma prova disso. é né? importante que o vaso sanitário seja bem higienizado também. E a tampa fechada, você sabia? Né? Porque se Não não pode fechar a descarga, tampa, já a gente vai tirar uma pra poder dúvida aí limpar. com os nossos especialistas. Depois a gente pergunta isso daí. Aqui é um clorogel, tá? Para a gente fazer a higienização do vaso sanitário, do assento do vaso sanitário. E é importante que, assim, eu sei que muitas mulheres usam tem que tomar cuidado com o pano que faz a limpeza da casa. Depois esse pano, às vezes, não lava imediatamente, ou ele vai para dentro da máquina de lavar junto com outras roupas. Neste momento, a melhor maneira de se fazer a limpeza é com um papel descartável. Algo que você possa limpar e possa descartar. Não dá para guardar um monte de pano de limpeza, ou ficar acumulando aquele pano para lavar depois, ou lavar junto com outras peças da casa. Para quem é acumulador, chegou o momento, o risco de vida aí. Não é? Por favor, vamos dar jeito. Então eu falo assim, quem é Tiranossauro Rex, sabe, tem a mãozinha curta, Sim. sabe que ele entrou em extinção, né? Você viu isso, né? Eu conheço vários que têm a Né? mãozinha Então curta. vamos limpar aí tudo Vamos direitinho. Um outro erro comum, o álcool que é vendido, um álcool gel que é vendido em supermercado para limpeza da casa. Porcentagem, né? Só que ele é 46,2, né? Ele E não tem que é ter um álcool 70%. 70%. Então, para a limpeza da casa, ele até serve, mas para a higienização das mãos, não. Só 70. Tá? Então, olha, ter o álcool gel, usar o dorso da mão para a gente apertar, porque às vezes você está com a mão suja e você suja onde você aperta, suja o pote. É importante fazer a limpeza também do frasco do álcool gel, porque as pessoas às vezes não limpam, quer dizer, aí chega com a mão contaminada, pegou, limpou, você... Então, a própria ferramenta que seria para realmente conter ali a questão de higienização é um foco. Você não está fazendo, fonte né? de contaminação. Sabonete, eu sempre falo assim, são hábitos que a gente já tinha, né? Lavar as mãos, imagina-se que todo mundo já fazia isso. A gente vai intensificar isso. Então, usa o dorso da mão para poder apertar. O sabonete líquido agora, nesse momento, aliás, a gente sempre fala isso, que ele é melhor do que o sabonete em barra, né? Porque o sabonete em barra, você passa a mão no sabonete, e aqui Forma não. de contato. Né? E até uma dica, sabia, Sheila? Um exemplo, a gente tem que usar primeiro o sabonete ali, porque às vezes o álcool gel ele não atua em resíduos que está na sua mão. Então, bom é você lavar, e não é qualquer lavada, né? Tem que fazer aqui em cima, entre mínimo os 20 dedos e tal. segundos. Então, lavou a mão, depois você faz o uso Exatamente. do álcool gel. É um complemento, né? O álcool gel, para a gente usar sozinho, é só se você não tiver a água e o sabão realmente, né? Você, dentro de uma condução, por exemplo, você segurou, nossa, de um dia para o outro, né? Fica
mais tempo ali, isso é de assustar a Não, gente, é. né? Então, assim, a gente precisa de ter esse cuidado, né? Não é para entrar em pânico, mas é para se cuidar. Agora, eu te perguntar uma coisa aqui, Sheila. É para aquela pessoa que está em movimento. A gente viu agora o isolamento na Itália, mas no nosso caso, algumas pessoas ainda têm que ir trabalhar e tal. Eu não tenho como manter algo também perto de mim que possa me auxiliar. Por exemplo, Com eu certeza. saio do ônibus, saio do metrô. Agora, metrô é complicado, né? Mas mesmo assim, aquela pessoa que está imposta a essa situação, não tem como a gente ajudar essa pessoa também? Então, o álcool em gel para o bolso ou para a bolsa, ó, pequenininho, Olha compacto. só, gente, ó, tá aí, ó. Você Só pegar... tem que ter o cuidado de limpar a E embalagem. se caso tiver um maior e você tiver como... Só Posso abastecer, adaptar, e isso, abastecendo pode e tal, abastecendo. O lencinho, olha, um lencinho de papel, ali nós temos uma caixa grande, mas aqui, olha, é pequenininho, cabe dentro do bolso. São coisas que a gente consegue fazer, né, para a gente se proteger e principalmente proteger as outras pessoas também. E aquela toalha de mão de casa, que a gente já falou aqui no programa, a importância de se trocar, né? Agora, mais do que nunca. Então, assim, se puder evitar e usar a toalha de papel, é muito melhor agora do que a toalha de tecido. Mas a toalha de tecido precisa de ser trocada com maior número de vezes durante o dia ou até durante a semana. E isso vai depender, logicamente, do número de pessoas que moram na sua casa, de quem está frequentando a sua casa, quantas pessoas estão usando essa toalha. Mas não compartilhar a toalha nesse momento é muito interessante. Então, se puder evitar... E outra, Sheila, vai ter um momento que não que a gente seja sincericida. Vai dizer assim, olha, gente, eu não estou recebendo ninguém. a gente Acabou, vai ter não que vou te ficar- receber aqui, te amo por fica demais, quietinho. tchau. Não vai pegar minha toalha, porque é o seguinte, hoje em dia, se viver também só com toalhinha de papel, Não é. vai lá em cima. Aproveita para ver todos os vídeos que a gente já fez aqui de Pronto. organização em casa, É. treina, fica craque Coloca uma nesse plaquinha período. na frente de casa, não estou recebendo visita, te amo, Não volte é? daqui a 6 meses. Não é Pronto. isso mesmo, pronto, coraçãozinho. Mas dicas importantes, hein, Sheila? Não é? Eu acho muito legal, principalmente, essa dica do lencinho umedecido, porque você pode usar para uma limpeza rápida, você pode usar em vários ambientes da sua casa, e é só comprar esse bactericida. Eu acho que é super, super legal, eu acho que é uma coisa que você pode limpar a sua bolsa. E vamos supor que eu falei chave, né? Chave de Controle. carro e tal, controle, um exemplo, controle de casa. Chegou o maridão, primeiro tem que fazer uma geral no maridão, O né? celular, fazer a limpeza, tomar cuidado, é claro, que você não vai encher de álcool gel ou encher do produto, molhar, são produtos eletrônicos, né? Mas ter esse cuidado para limpar o controle de TV, controle do carro, maçaneta das portas, as pessoas não têm esse cuidado. Maçaneta do carro, né? Até mesmo o banco do seu carro, dá para a gente limpar até com lencinho desse umedecido. Agora, Sheila, para a gente finalizar aqui, alguns têm medo, né, de danificar celular. Existem produtos específicos para celular. O pessoal, inclusive, o doutor pode falar, mas existem aparelhos nos hospitais. Então, existem também produtos específicos que não vão danificar o celular. Mas na questão de urgência, olha, entre danificar e tem que limpar... Limpa, mas é só não exagerar na quantidade, né? Não deixar molhado, mas assim, fazer a limpeza eu acho que é importante. A gente vai estar protegendo não só a nossa vida e a nossa saúde, mas a do próximo também. Muito bem. Sheila, me cumprimenta aqui com o seu pé. Né? Obrigado aqui. Boa tarde. Boa tarde para você. Jesus te ama e eu também. Nós vamos agora, estou aqui na 2? Muito bem, nós vamos para o quê? Vamos voltar na conversa? Então tá, eu vou levar Posso levar o álcool gel? Pode não? levar. Deixa eu só pegar um pouquinho aqui. Aqui, ó. Eu vou levar para lá ou não? Posso? E esse é hidratante, tá? É hidratante? Ainda tem hidratante. Vou deixar ainda. aqui depois, senão você vai ficar brava comigo. Vamos voltar para a nossa conversa aqui. Mas Você trazer álcool gel pra mim? você quer mesmo, eu pego. Você quer, eu vou lá e pego. Não, larga, mano. Muito Para bem, aí. mas vamos voltar para o nosso papo. O programa está muito construtivo, né? Tá demais, imagine você aí de casa perguntando e a gente vai jogar na tela a sua interação. Flávia Mello, se uma pessoa pega coronavírus uma vez, corre o risco de pegar novamente? Ou é como o sarampo? Catapora, né? Tem que lembrar da família, que ele tem uma família. É verdade. É uma pergunta muito interessante. Né? Nós estamos aprendendo com esse novo vírus. O conhecemos apenas desde o final de dezembro, né, que se conhece esse novo vírus. Ainda não sabemos, é uma pergunta para a qual a gente ainda não tem resposta. Pelo mesmo tipo de vírus, exatamente o mesmo tipo, certamente não, porque o nosso sistema imunológico vai gerar anticorpos que protegerão para este mesmo tipo de vírus. Mas se houver uma mutação, houver um novo coronavírus, mais ou menos como o que acontece com o vírus do dengue, né? Nós temos 4 tipos diferentes do vírus do dengue. Se você pegou dengue pelo dengue tipo 1,
você poderá pegar pelo tipo 2, 3 e 4 de novo. Se você pegou pelos 4, pois você bota a mão para o céu que você está imune à infecção pelo vírus do dengue. Faz a ciranda, né? A ciranda dos vírus. É uma loucura, mas fica tranquilo, viu? Porque a gente está sabendo aqui essas informações de como eles são mutáveis, mas a gente consegue ainda lidar com isso com mais informações. Vou segurar, inclusive, o Eric. Desculpa, pode falar. Não tem dados na literatura ainda que comprovem ou que falem alguma coisa, exatamente por ser muito recente, né, doutora? A gente não teve tempo ainda para a gente levantar pesquisas, levantar números que comprovem alguma coisa, se sim ou se não. Não tem literatura ainda, não tem né, literatura concreta, ainda suficiente. artigos, quem sabe, mas uma literatura ainda não. Mais interações aí na tela. Você está perguntando? Estamos aqui para te responder, viu? A Cláudia Cris, Santa Catarina. É possível alguém ser contagiado pelo vírus e não ter os sintomas do mesmo? Olha, o pessoal está conversando, né, doutor, que 2 dias antes não se manifestam sintomas. Seria mito ou verdade? O tempo de incubação do vírus, né, ele classicamente é descrito que pode ser até de 14 dias, mas os estudos mais recentes estão mostrando, os estudos, né, de grande volume lá da China, estão mostrando que o tempo médio de incubação vai entre 4 e 6 dias. Né? Pode ser mais precoce até que isso, até 3 dias, talvez até 2 dias. Mas a pergunta que ela fez, se alguém pode se infectar e não ter sintoma, é uma pergunta bem interessante, porque a resposta é sim. Né? Nós não sabemos ainda exatamente a proporção. Tem aí algum dado informativo que ao redor dos 20%, 25% das pessoas infectadas, sobretudo se são pessoas bem jovens, crianças, que elas podem não desenvolver os sintomas clínicos que a gente falou ainda há pouco, né, no bloco anterior. Mas é possível, sim, ter infecção oligossintomática ou talvez até assintomática. E uma coisa que se sabe mesmo, já hoje, é que é possível uma pessoa ainda na fase em que não apresentou sintomas, não apresentou febre, não está tossindo, não está com falta de ar, que esta pessoa, nesta fase, é possível, sim, ela transmitir a infecção. Atenção, então, né? Às vezes você fala, eu sou jovem, né? Bonito, sorridente, mas você pode ser um agente transmissor deste problema aí, viu? Vamos lá, vamos se cuidar. Pode jogar na tela mais informações. Eliane, lá da Bahia, tem um bebê de 11 meses. Como eu faço para protegê-lo? Ele só gosta de ficar no chão. Ô, Eliane, eu sei como é que é isso. Bom, a dica anterior de cuidados de superfície é uma boa dica, né? E, naturalmente, pois ela, como mãe, deve lavar as suas mãos, pois várias vezes ao dia, né? Especialmente se sai de casa, voltou para casa, antes de tocar o bebê, lavar as suas mãos, né? Cuidar da higienização de superfície, né? É interessante aí os estudos de permanência do vírus em superfície. Os vírus da família do coronavírus, quer dizer, estou falando não só do 19 agora, que a gente tem ainda não muitas informações sobre ele, mas dos demais membros da família, né? Estou falando do vírus da SARS, estou falando do vírus que produz a MERS, que é essa síndrome respiratória do Oriente. Esses vírus, né, ademais dos coronavírus normais que produzem o resfriado normal, daqueles 4 primeiros que a gente falou no início do nosso programa, esses vírus, eles podem ficar na superfície até 9 dias. Então, é importante a gente ter essa noção para que faça uma higienização adequada também das superfícies, né? E, mais uma vez, importante o asseio de mãos, lavar as suas mãos. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui, ó. Não deu para mandar um WhatsApp ainda? Tá. Mas é o seguinte, a gente tem muita gente que trabalha com motorista de aplicativo. Então entra alguém dentro do carro que ele pode ser um agente, né, do coronavírus ou não. Estar com o Exato. Quais os cuidados que tem que ter quem dirige o carro na hora que recebe e na hora que a pessoa sai do carro também? Pois já vai ficar a uma distância razoável, né? De preferência que coloque o passageiro no banco de trás, do lado direito. Oposto. Né? No sentido oposto, né? O ideal seria circular com boa circulação de ar, ou seja, vidros abertos. Vidros abertos, exatamente. Permitir uma boa circulação de ar, né? Evitar saudar o paciente lá, tocar na mão do paciente, né? E a gente começa a pensar e viajar em muitas coisas. A mala dele está lá no porta-mala.
Se ele puder pegar, o próprio passageiro pegar a mala no porta-mala, melhor, porque se ele está infectado e na alça da mala o motorista do aplicativo vai lá e pega isso e tudo isso é possível. E ademais disso, o próprio motorista ter ali o seu frasquinho de álcool gel, esperando que ele encontre álcool gel ainda com alguma facilidade, mas que então higienize as suas mãos também com... Olha aí, Cris, se me der carona, então, abre os vidros. Não, vão abrir os vidros. E olha, a gente vai para o intervalo, mas eu tenho uma dúvida que a gente vai responder depois. Um exemplo, por que a Itália teve um gráfico tão acentuado? Um exemplo, muitos casos em poucos dias, inflacionando o sistema. E por que a Coreia achatou esse gráfico? Porque nós queremos ter um gráfico achatado, né? Ter mais casos e mais tempo, para que dá tempo todo mundo ser tratado. Quais as dicas para que a gente, nesse momento agora, possa, como eu vou dizer, contribuir para que isso aconteça, menos mortes e um equilíbrio, hein, Carol? Opa, vamos entender isso aí. Tem respostas aqui no Entre Família. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. De volta com Entre Família. E você quer informação? É surra, meu filho. Nós estamos aqui, ó. Pá, 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 pá. Não tem dinheiro aqui, não. Nós estamos distribuindo informações para você, para que você possa ser um agente de informação e de saúde aí na sua região, viu? Nada de ficar compartilhando essas fake news no WhatsApp. Sabe essas coisas, essas conversas que começam aí no grupo do WhatsApp? Para com isso. É por isso que agora nós vamos te dar uma informação muito importante. Porque em todos os lugares onde você olha, tá lá. Lave as mãos, limpa aí, faz isso, álcool em gel. Gente, mas como é que tem que lavar essa mão? E esse álcool em gel, tem uma marca, tem um negócio ali específico para isso? 70% do quê? Como é que tá essa situação? E o sabonete, qual que é o certo? Ah, eu tô cheio de dúvidas. Peraí que eu acho que eu vou chamar o Lucas, ele tá em algum lugar aqui na TV Novo Tempo, que vai me ajudar a entender esse processo. Lucas, tô cheio de dúvidas aqui. E aí você tirou a Jéssica daqui da nossa conversa, para quê, gente? O que é isso? Tudo bem, Carol? Boa tarde para você ligadinho aí do Entre Família, tirando todas essas dúvidas em relação ao coronavírus. O programa está bem legal, também ver a opinião do pessoal. Você bem comentou, a gente está durante o dia de lá para cá, coloca a mão em maçaneta, pega em celular, às vezes está em transporte público, e a importância realmente de poder limpar as mãos, mas como fazer isso da maneira correta para realmente não se contagiar? Por isso que a gente tirou a Jéssica lá do estúdio, trouxe para cá para ela demonstrar para a gente. A gente está aqui num banheiro, então ela vai poder demonstrar para a gente. Doutora, qual que é a maneira correta, então, para se lavar as mãos? Então, tem todo o passo a passo para você pegar toda a área da mão, pegar o dorso, pegar os dedos, debaixo da unha, tem todo o passo a passo. Aí, se você quiser, eu mostro aqui para você. Por favor, a gente tem um sabão aqui, tem um sabão líquido também ali. Fala para a gente qual que é o melhor, porque tem esses daqui que são líquidos, né? E também aqueles em barras. Qual que é melhor a gente acabar usando? O líquido, sem dúvidas o líquido é melhor. O em barra, você pode até estar usando, mas quando ele for individual, quando você usa coletivo, já não é mais indicado. Tá certo, então eu pedi para a doutora acabar demonstrando para a gente, para também poder fazer em casa e onde você estiver. Então, doutora, por favor. Primeiro eu vou enxaguar minhas mãos, deixar ela molhada, e venho com a fricção do sabonete até encher a palma da mão. Eu vou saboar a palma da mão completa, os dedos, direito, esquerdo, vou flexionar o dorso da mão. O tempo de você estar lavando as mãos é de 40 a 60 segundos. Então, você vai fazendo todo esse processo, o tempo vai dando completamente, ó. As unhas também, né? As unhas também, debaixo delas, fazendo sentido rotacional. E qual mesmo que é o tempo necessário, então, para que eu precise lavar as mãos? De 40 a 60 segundos. Você até comentou com a gente agora há pouco sobre até uma musiquinha que você pode cantar para você controlar mais a questão de tempo, né? Isso. Hoje em dia tem gente falando de lavar as mãos cantando parabéns 2 vezes, ou até mesmo os religiosos têm mania de rezar o Pai Nosso enquanto lava as mãos. Dá o tempo de 40 a 60 segundos, para você controlar o tempo que você está lavando. Aí fiz a lavagem das mãos. Qual que é melhor? Esse de papel, a gente também trouxe uma outra toalha aqui. Qual que é melhor acabar usando? O de papel, com certeza, sem dúvidas o papel. E quando a torneira não tiver esse acionamento para você acionar, aqui automático, sempre usar o cotovelo ou usar o papel para fechar a torneira depois, para você não poder infectar a mão novamente. A gente fez esse procedimento agora lavando realmente as mãos, né? Só que também tem um álcool gel. Se eu lavei a mão, depois é preciso passar álcool gel também? Como é que funciona? Não necessariamente. O álcool gel equivale à lavagem das mãos. Porém, se a sua mão tiver sujidade, seria indicado a água com sabão. Se a mão não tiver sujidade à vista,
você vê que ela está limpa, você pode usar o álcool em gel, que tem a mesma efetividade da água com sabão. Tendo sujidade, somente água com sabão. Entendi. Doutora, eu também já vi em alguns lugares que é uma espuminha. Você coloca a mão ali, tira, mais ou menos igual aquele ali, é uma espuminha que sai. Ele também resolve ou precisa de algo a mais? A espuminha, ela tem a mesma função do sabão a seco, então ela também resolve. Mas tanto o álcool em gel, quanto o sabão, a água com sabão, quanto a espuminha de sabão, você tem que fazer os movimentos, pegando toda a parte da mão, não pode esquecer de nenhuma parte, e o tempo de 40 a 60 segundos. Todas são a mesma função. Mas, como eu disse, todas elas são eficazes, porém, com sujidade, somente a água com sabão. Entendi. A gente comentou bastante da importância sempre você procurar, tá ali lavando as mãos, o álcool em gel também é importante, mas existe alguma situação que o álcool ele não vai acabar resolvendo? Não. O álcool ele resolve tanto quanto a água com sabão, mas no dia a dia, na correria, às vezes não dá tempo de você estar lá toda hora lavando sabão. No ônibus, como foi dado exemplo no estúdio, o álcool em gel ele resolve muito a vida das pessoas. E no hospital as pessoas acabam usando água com sabão a cada procedimento, mas o álcool em gel também sempre na correria. Tocou no paciente fazer um procedimento, o álcool em gel resolve. A gente está acabando dando todas essas orientações por conta também do coronavírus, mas é legal frisar que é sempre importante, em qualquer tipo de situação, estar sempre ali e limpando as mãos, né? Exatamente, evitando colocar a mão no rosto, se hidratando, mas a mão o tempo todo. E principalmente relembrar e sempre estar efetivando as crianças a estar sempre lavando as mãos ou com álcool em gel, porque criança é muito de colocar a mão na boca. E agora com essa época de resfriado, todas as pessoas estão com coriza, estão com escorrimento, sempre lavar a mão, sempre. Principalmente focado nas crianças, que as crianças pode ser ali, não pode ter não tem o sintoma, mas elas passam, né? Tá certo. Obrigado, viu, pela sua participação. Daqui a pouco a gente vai voltar para o estúdio. Já devolvo, tá certo? Ficou aqui as dicas, então, para a gente saber realmente como tá certinho aí para evitar, logicamente, o corona, né? Excelente. Muito obrigada, Lucas. Obrigada, Jéssica. Volta, hein, por favor. Olha, a gente está aqui falando, tendo informações importantes, mas agora nós vamos para as redes sociais, viu? Você está falando, já pode jogar na tela, não precisa nem me mostrar muito, não. Pode jogar suas perguntas aí na tela. Marcial Ferreira, será que os animais, cachorro, podem adquirir o vírus? A gente falou ali, né, que a origem surgiu num pássaro, algumas informações em 1937 e tal. Agora, a linha PET, a questão pode ser um vetor, assim como o pessoal está linkando aí com a questão do morcego, enfim, e o pessoal tem que se preocupar com essa questão. E a linha PET? Tadinho do gatinho, do cachorrinho, deixa eles quietos. Não, ainda não tem estudo que fale que houve uma transmissão de um mamífero que eu tenho em casa, né, no caso um canino, cachorro, ou um felino, que é o gato, que transmitiu para a pessoa. Não tem. Então, por enquanto, nós não temos esse dado, então não é possível afirmar certamente que há, porque não teve nenhum dado ainda sobre isso, tá? Do cachorro, do gato e da minha criação, isso não é possível ainda. Tá tranquilo, viu? Fica tranquilo que o cachorrinho aí vai ficar tudo bem com ele. Mais informações aí, mais perguntas, pode jogar na tela. Ana Braveza, gostaria de saber quais são os cuidados básicos que deveríamos ter com os idosos de 80 anos. Minha mãe, Dona Dolores, e eu estamos assistindo o programa agora e queremos saber. A Dona Dolores está preocupada aí com a situação dela, tem 80 anos, quais cuidados? Procurar manter-se longe de aglomerações, né? Os idosos, eles são um público preferencial para esse novo tipo de infecção, mortalidade muito alta quando acontece nesse extremo, né, mais longevo da vida, né? Então, evitar estar em locais aglomerados, né? A própria pessoa de mais idade, lavar e higienizar as suas mãos com frequência e, sobretudo, os mais jovens ou qualquer membro da família que tenha qualquer manifestação de infecção do trato respiratório, esta pessoa deve abster-se de ir à casa do vovô, da vovó, do tio, da tia, né? E, se for, manter-se bem distante. Né, manter-se distante para que não transmita a infecção, que pode ser qualquer vírus, né? O próprio vírus da influenza em idosos, né? O vírus da influenza, que é o vírus da gripe, ele produz uma morbilidade bastante importante. Então, não é só em relação ao corona. Qualquer infecção do trato respiratório que uma pessoa mais jovem tenha, deve evitar ter o contato com a pessoa de mais idade, porque é uma pessoa mais fragilizada.
Excelente, tá aí muitas informações para você, viu? Evita de visitar a vovó. Eu sei que você tá com saudade. Faz ali, ó, uma videochamada e vai dar Manda um tudo emoji, certo. um abracinho do emoji aqui, abraçando a vovó. A vovó vai entender, é um presente, ela tem que continuar viva Com aí. Vamos certeza. lá. Mais perguntas na tela, pode jogar. A Sheila está perguntando, lá da Bahia. A gente que trabalha em casa mesmo, sem aglomeração de gente, tem que se proteger também? Como podemos nos prevenir melhor em casa, Eric? Então, na verdade, nós que trabalhamos em casa sempre estamos recebendo gente de fora também, né? É importante nós termos a consciência nesse momento de que qualquer coisa que nós fizermos fora daquilo que está sendo recomendado é um fator de risco. Eu quero usar as palavras da Angela Merkel, né, premier alemã, que diz que 70% da população alemã vai entrar em contato com o vírus. Eu não vejo algo muito diferente para nós, brasileiros, também. Se a gente for bem solidário, vamos colocar 50% da população brasileira, eu estou falando em 100 milhões de habitantes. 100 milhões de pessoas em contato com ele. Se a gente pegar a média de 3% de casos mais graves, eu estou falando perto de 300 mil pessoas. Imagina tudo isso no sistema de saúde agora, sendo recebido agora no sistema de saúde. Não dá, não Já não responde comporta, aquela pergunta não que eu comporta. fiz, que eu acho que ele vai falar justamente do gráfico achatado. Exatamente isso. Quer dizer, nesse momento, toda e qualquer atitude que nós precisamos ter, né, devemos ter, de prevenção, de tomar cuidado, de cuidados mesmo, mesmo de não visitar o vovô e a vovó. Eu ouvi uma frase do secretário de Estadual de Educação, Rocieli Soares, de falar assim, nesse é o momento, nós vamos fechar as escolas, esse é o momento do pai ser pai, não é para mandar o filho para a casa do vovô e da vovó. Isso é verdade. Nós precisamos ter todo o cuidado para que nós não tenhamos um boom, uma explosão de casos nesse momento, porque nosso sistema não está adequado ainda a receber tudo isso, não é, doutor? Nós não temos dentro do SUS e mesmo na rede particular de saúde adequação de leitos para receber todos esses casos que sejam graves, não é? Então, se a curva for mais alargada, o SUS, a rede particular e todo o sistema de saúde brasileiro terá sim condições, porque nós já passamos e estamos vendo o que está acontecendo fora do país, teremos condições de tratar isso muito melhor. Uma rotação mais fácil, né? Com certeza. Mais perguntas aí? Pode jogar na tela. Anônima. É anônima. Dependentes químicos são casos de alto risco também? Bom, esses não estão exatamente enquadrados no grupo de risco, mas um dependente químico, por si só, já é um indivíduo que se coloca num patamar de alto risco para vários tipos de patógenos. Assim como os fumantes, por exemplo, Assim né? como os fumantes, para vários tipos de patógenos. Então é perigoso, viu? É bom lidar com essa situação de forma prudente e tranquila. E a gente está cheio de informações aqui. Dá tempo de mais interações ou acabou o tempo? Acabou, é isso? acabou. Acabou o Passou tempo. voando. Não, foi um dos programas que eu mais não senti passar pela absorção de conteúdo. Você de casa também. Não esqueça que esse programa vai ficar no Interplay. E agora, de forma rápida, nós vamos despedir, porque nós priorizamos a informação. Doutor Dorival, leve o nosso abraço. Obrigado. Tenho certeza que vários lares estão agradecendo nesse momento. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Mantenhamos a calma, mantenhamos a esperança e tomemos os cuidados que são preconizados, né, e que provavelmente, as medidas que provavelmente serão implantadas muito em brevemente, mas façamos com calma, com ordem, sabendo que isso vai passar. Excelente. Jéssica, muito obrigada. Agradeço também, meu abraço a vocês e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Excelente. Eric, muito obrigado pela participação. Leve o nosso abraço distante mais uma vez e que retorne mais vezes aqui com sabedoria. Obrigado, eu agradeço a oportunidade e nesse momento, acima de tudo, responsabilidade de nossa parte e amor ao próximo, né? Nós precisamos disso, ouvir tudo que está se passando, ter mais informações. Quanto mais informações nós tivermos, melhor para a gente agir. Logo, logo, eu tenho certeza que a gente vai sair dessa. Pastor. Olha, a gente tem algumas perguntas ainda, né? Uma pergunta que me fazem assim constantemente é assim: esse vírus é um sinal da volta de Jesus? Ele é um dos sinais da volta de Jesus. Uma outra coisa que me perguntam: como é que se lida na Bíblia crises como essa? Porque essa é uma crise. A Bíblia tem crises e o tempo todo ela aparece. Por exemplo, no Egito houve uma falta de alimento, só que Deus já tinha providenciado uma solução, uma porta aberta.
quando teve a crise. Há uma crise em outros momentos da Bíblia? Há crises, claro que há, mas Deus sempre tem um chamado do povo. Quando há crise, há um chamado à oração, à busca por Ele. Por exemplo, apareceram umas serpentes no acampamento de Israel, e quando apareceram as serpentes, eles falaram, e agora? As serpentes estão matando a gente, o que a gente faz? E eles falaram assim, vamos voltar para Deus, vamos olhar para Deus. E aí olharam para Deus, Deus deu algumas orientações, e o que acontece? Houve a cura. Quando há uma crise, Deus já está providenciando uma porta aberta, e Ele está nessa porta. Ele está nessa porta. Então, eu quero dizer para vocês que estão aqui, para o pessoal que está assistindo Entre Família, nós não temos que temer nada quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de que Deus já esteve conosco no passado. Ele é um Deus vivo e Ele também exige que nós tenhamos cuidados. Por exemplo, várias orientações aqui. O cuidado não leva a tentar a Deus. Quando a gente se cuida, Deus pode agir. Quando a gente não se cuida, Deus fica limitado por causa da nossa escolha. E eu quero dizer para você, a palavra de Deus diz assim, Tiago, tende alegria ao passar por provações, porque a provação produz esperança e perseverança. E eu quero dizer para você, lave as mãos, se cuide, Deus está cuidando de você e Ele nunca vai desamparar você. Muito bem, meus queridos, o coronavírus é uma realidade, é fato, mas há esperança. Agora, de forma rapidex, o programa de manhã vai estar demais também, né, Carol? Opa, tá demais, tá tão demais que eu esqueci qual é o programa de manhã. Amanhã nós vamos falar sobre orgulho. É orgulho? É a pessoa que está se achando. Mas que bom que você foi humilde o suficiente para falar. Exatamente. Entendeu? Olha só, porque não estava se achando. É isso aí. É amanhã às 2h30 da tarde. Vamos falar com quem tá se achando aí, viu? Para com isso. Te esperamos, tá? Baixa Tchau, um abraço. Baixa o nariz aí. Tchau, tchau.